Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para trazer mais informações para vocês. Hoje temos um questionário para fazer ao Teófilo. Estudou direitinho? Fez a lição? Muito bem. Então vamos colocar os óculos para poder enxergar as perguntinhas. Hoje nós vamos falar sobre a lei trabalhista da Suíça, tudo que a gente conseguiu, que a gente sabe de informação, inclusive com relação à aposentadoria, que eu acho que é um assunto que toda pessoa que pensa em vir morar na Suíça ou que já mora na Suíça tem interesse em saber mais a fundo. Então vamos começar com as perguntinhas. Como é a lei trabalhista na Suíça? É muito simples, tá? A lei trabalhista, aquilo que realmente está escrito em lei, é muito pouco. A maioria das partes está na Constituição e trata só de princípios gerais. Igualdade de oportunidades, igualdade de sexos, proibição de trabalho infantil, coisas assim, dessa forma, tá? Então, onde que as coisas como salário mínimo, jornada de trabalho são definidas? Elas são definidas no que se chama os acordos coletivos de trabalho, tá? Os acordos coletivos de trabalho são negociados ou entre o sindicato dos patrões de uma determinada área e o sindicato dos empregados de uma determinada área, por exemplo, metalúrgicos, informática, essa coisa assim, ou então, quando a empresa é muito grande, entre a direção da empresa e a comissão de funcionários da empresa, tá? Uma empresa muito grande, de 5.000, 10.000 funcionários, tem um acordo coletivo de trabalho só para ela, tá? Uma classe geral, por exemplo, trabalhadores de supermercado, tem um acordo coletivo que vale para todos os trabalhadores de supermercado. Então, qual seria o salário mínimo? Da mesma forma que a jornada de trabalho é definida pelo acordo coletivo de trabalho, o salário mínimo também é definido pelo acordo coletivo de trabalho. Não tem nenhuma lei que diga o salário mínimo para toda a Suíça é tantos francos, tá? Cada classe negocia com o sindicato dos patrões, ou no caso da empresa, com a diretoria da própria empresa, e define um salário mínimo pela vigência do contrato de trabalho. Mas não tem nem assim uma média? Média tem, porque nenhuma empresa vai forçar a barra para um valor muito baixo, porque ela vai perder funcionários, nem os funcionários vão conseguir forçar a barra para um valor muito alto, porque outros funcionários aceitarão um salário mais baixo. É lei do mercado mesmo. E a jornada de trabalho? Também, as jornadas de trabalho também são definidas no contrato coletivo de trabalho. Varia de categoria a categoria, tá? Normalmente, elas ficam em torno de 220 horas por mês, tá? O valor é definido por mês e não por dia, porque existe a flexibilidade de você trabalhar pouco em uns dias, mais em outros dias. Em muitas categorias, é o empregado que faz a jornada diária. Ele só tem um compromisso de dar um determinado número de horas por mês. Então não é aquela coisa rígida como no Brasil, que você tem que trabalhar 40 horas semanais, de segunda a sexta, ou em determinadas empresas até sábado. Em determinadas coisas é assim. Se você tem, por exemplo, que atender o público de 8 às 5, você tem que trabalhar de 8 às 5. Mas se você tem um trabalho que não tem nada a ver com o público, por exemplo, tá? Se eu sou torneiro mecânico, eu posso entrar às 7 e sair às 4, ou entrar às 7 e sair às 6 por alguns dias, e na sexta-feira, que eu quero ir para o barzinho tomar cerveja, eu posso entrar às 7 e sair às 3.
Tá, mas você falou que tem uma flexibilização. Só nesse caso? Que Não, você tá falando? existem outras flexibilizações, tá? Quase todas as empresas trabalham com o que se chama de banco de horas. Banco de horas é um sistema que, se a empresa tem muito trabalho, ela pede que os trabalhadores trabalhem muito, até um limite de cerca de 10% da média, tá? Para compensar em outros dias, tá? Isso acontece muito com empresas que têm demanda segundo as estações, tá? Empresas que têm, por exemplo, muito pedido no inverno e pouco no verão, eles têm uma jornada de trabalho maior no inverno e menor no verão, tá? Sempre nessa flutuação de 10%, tá? É o sistema do banco de horas. E não existe hora extra? Existe. Se o patrão precisar que você passe dos 10% do banco de horas, ele pode te pedir a trabalhar até um limite máximo de 10 horas por dia, tá? Mas ele vai pagar estas horas extras à razão de 50% a mais do que a hora normal. E também existe um máximo anual. Você não pode fazer mais do que tantas mil horas por ano. Não pode fazer indefinidamente hora Sim. extra para engordar o salário. Se uma empresa começar a pedir dos funcionários muita hora extra, mesmo que ela pague direitinho, ela começa a sofrer pressão, tanto do governo quanto da opinião pública, porque começa a parecer que eles não estão querendo dar lugar para novas pessoas. Seria para não fazer novas contratações, fica dando hora extra. Exatamente. Entendi. Você não pode trocar funcionário por hora extra. Porque assim você também está restringindo o mercado, né? Está fechando prejudicando porta. as pessoas que estão procurando emprego. Exatamente, as pessoas que precisam. E existe 13º salário? Existe. Ainda que na lei não existe um 13º salário, a quase totalidade dos acordos coletivos de trabalho define um 13º igualzinho é no Brasil. Você recebe no final do ano 1/12 do que você recebeu ao longo do ano. Hora extra, etc, etc. Ou seja, se você trabalhou 12 meses, você vai receber um salário integral. Um salário integral. Mais um salário. Mais 1/12 das horas extras se você fez hora extra. Se você trabalhou um mês, você vai receber apenas um 12º do mês. Né? Você vai... É isso aí. E que outras coisas assim interessantes, diferentes que existem? Uma coisa que muito interessante que existe é que existe uma grande oferta de posições a tempo não integral. Você abre o jornal e você diz: eu estou procurando um assistente a 50%, significa trabalhar 2 dias e meio por semana. Ou a 80%, trabalhar 44 dias dos 5 da semana. Tem casos até de 20%, trabalhar 1 dia por semana. Tá? Essas são as vagas que normalmente o pessoal que não pode ou não quer trabalhar 100% usa. É o caso, por exemplo, de mães que têm filhos, tá? Pessoas que têm outras atividades que precisam contemplar, então elas pegam o emprego assim. Até gente que faz 2 empregos, 50% na empresa A, 50% na empresa B. A outra coisa que é muito engraçado quando você vê os anúncios no jornal é que eles são obrigados a não discriminar por sexo. Então eles colocam no anúncio assim: secretário/secretária, torneiro/torneira, enfermeiro/enfermeira, para deixar claro que não existe discriminação por sexo. Aqui eles são muito preocupados com a não violação, né, dos direitos de todos e deixar isso muito claro, né? Botar muita clareza na coisa. Existe fundo de garantia aqui? Não existe nada semelhante ao fundo de garantia no Brasil. O que existe é a necessidade que o empregador te dê uma indenização quando você sair, que não é proporcional ao tempo que você trabalhou. Se você trabalhou um pouco mais de 1 ano, você já tem direito a essa indenização, que é equivalente a 3 meses de salário, tá?
Isso também está nas convenções coletivas de trabalho. Então, varia de uma empresa para outra, mas é sempre em torno de 3 meses. Tá? Em algumas posições especiais pode ser mais, tá? São empregados que têm necessidade de passar o serviço para uma outra pessoa. Tá? Mas esse período de 3 meses também é o período que você tem que dar ao patrão quando você pede demissão. Você não pode pedir demissão e dizer, me dá meu boné que eu vou embora. Só aviso prévio. Tem que dar um aviso prévio de 3 meses. Já que a empresa paga esses 3 meses, uma certa forma, uma indenização, porque mandou a pessoa embora, né? Uma garantia de 3 meses de salário, então não tem um seguro-desemprego? Não, tem seguro-desemprego. Seguro-desemprego tem, tá? O seguro-desemprego te paga por 6 meses enquanto você procura um emprego, tá? Mas eles fazem questão de vigiar para ver se você está realmente procurando emprego, tá? Então eles te mandam oportunidades, eles te oferecem cursos de capacitação para você treinar uma outra coisa, tá? Eles dão muito curso de língua, curso de informática, e esses cursos são na sua maioria gratuitas, paga pelo seguro-desemprego. Tá? E não é abatido do dinheiro que você recebe. Não dá para fazer corpo mole. O seguro-desemprego é cerca de 80% do valor que você, o seu último salário. Com que tempo, com que idade uma pessoa se aposenta? Não se aposenta por tempo de serviço, se aposenta sempre por idade, tá? Você pode pedir a aposentadoria a partir dos 60 anos até 65 anos, se você for homem. Quando chegar aos 65 anos, você é obrigado a se aposentar, tá? E para as mulheres, de 60 a 63 anos. Então, chegou nos 63... tem que pedir aposentadoria, não tem jeito. Tem que se aposentar, tá? Porque isso aí é o jeito deles garantir que vai ter vaga para os caras que estão entrando no mercado de trabalho, tá? Tá, mas e se a pessoa não consegue sobreviver com aquilo que ganha na aposentadoria, ela tem condição de arrumar um outro trabalho? Sim, mas não pode ser um trabalho que no Brasil seria chamado um trabalho de carteira assinada. Ela pode, por exemplo, fazer um serviço de consultoria, ela pode abrir uma pequena empresa para fazer alguma coisa, tá? Mas prestação de serviço prestação também? De serviços, mas não pode ser ter um contrato de trabalho. E quanto se ganha quando se está aposentado? Como é que é isso? Como é que funciona? A aposentadoria tem 3 partes, tá? Que eles chamam de pilares, tá? O primeiro pilar é um valor fixo pago pelo governo, tá? É um valor pequeno, que daria para uma pessoa sobreviver, mas não dá para viver com tranquilidade, tá? E isso é pago o mesmo valor para todo mundo, não importa quanto você ganhou na tua vida, tá? Existe um mínimo, existe um caso, se você ganhou muito pouco durante a vida, você ganha um pouco menos, mas o valor é um valor... Não, mas peraí, não entendi isso aí. Vamos lá. Me aposento. Se aposenta. Estou com 63, me aposento. Sim. Aliás, estou, né? Sim. Já posso me aposentar. Então, aí... eu tenho, vamos dizer que eu ganho hoje uns 2.000 francos por mês. Sim. Seria mais ou menos o mínimo. O seu primeiro pilar, primeira parte da essa sua parte que você aposentadoria, estava falando, serão entre 1.200 e 1.800 francos. Tá? Mas isso, como você falou, que é igual para todo mundo. É igual para todo mundo. O diretor de uma empresa que se aposenta e o funcionário administrativo mais baixo da empresa... Eu me aposentando com 2.000 francos. O chefão se aposentando com 10.000 francos, nós vamos os dois receber os 1.800. Primeiro pilar, no primeiro pilar, a gente vai receber esse fixozinho de 1.800 francos, isso? A diferença vem nas outras 2 partes. Sim. Só estou querendo deixar bem claro isso. Então, essa primeira parte
A que corresponderia isso? Ao nosso Ao INSS? que corresponderia o INSS, que tem um máximo muito baixo, tá? Que praticamente todo mundo acaba ganhando aquele máximo. Tá? Seria aquela massa enorme de pessoas que ganham o salário mínimo de aposentadoria no Brasil. Mas acontece que existem diferenças. No Brasil não é todo mundo ganhando igual. Sim, né? E aqui também vai aparecer a diferença no segundo e no terceiro pilar, que eu ainda vou explicar. Pois é, mas eu estou falando em relação ao INSS. Quer dizer, só corresponde ao INSS porque é uma coisa... Quem paga isso? É o governo? Isso é pago por uma coisa que tem um nome engraçadíssimo, chama-se Seguro da Velhice Sobrevivente. É uma espécie de um fundo do governo que serve para pagar isso. O nome é estranhíssimo. Tá? Quem sobreviveu até os 63 ou 65 recebe... Tá. Por essa parte da aposentadoria, você desconta cerca de 5% do seu salário. Então, é mais ou menos o que, digamos assim, a função do INSS. Não é a mesma coisa porque não tem nada a ver em termos de valores, mas é como funciona mais ou menos o INSS. Você paga tanto lá a vida inteira e depois você recebe aquilo até morrer. Então vamos lá ao segundo pilar, já que você disse que são 3. O segundo pilar é um dinheiro que você vai colocando, vai guardando num fundo chamado a caixa de pensão por toda a sua vida de trabalho, tá? Do primeiro salário que você recebe até o último salário que você recebe, você desconta uma quantia que você pode definir. Você pode definir se você quer descontar menos ou mais, fica de 10% a 15% do salário, tá? Você desconta essa quantia e ele é colocado lá nessa caixa de pensão. O que é a caixa de pensão? A caixa de pensão é uma espécie de um fundo de investimentos, tá? Que ou é da empresa, quer dizer, ou é dos funcionários da empresa onde você trabalha, ou é do grupo de funcionários de mais de uma empresa, porque a empresa muito pequena não teria massa para criar uma caixa de pensão sozinha, tá? Administrado normalmente por um gestor, uma pessoa com formação de finanças, etc., que é contratado por essa caixa de pensão, que é uma entidade jurídica, tá? Que investe o dinheiro de todo mundo e no final, quando chegar a aposentadoria, paga. É como se fosse mais ou menos uma cooperativa? Como se fosse uma cooperativa, tá? Como Quer se fosse uma cooperativa de investimento. Você está ali fazendo uma poupança, né? Sim. Então, vamos ver se eu entendi, para ver se os nossos amigos entendem. Sua vida profissional, você contribui para essa caixa. Isso é obrigatório. É obrigatório, não é voluntário. É obrigatório porque ninguém vai conseguir sobreviver com aqueles primeiro pilar lá só, né? Vai morrer de frio, de fome. Então, você contribui lá com esse percentual todo mês do seu salário e aquele seu dinheiro vai sendo guardado e vai rendendo. Ele vai rendendo, a empresa que está administrando esse dinheiro ou a caixa de pensão da empresa que você trabalha ou a caixa de pensão que você está associado, porque não é uma empresa tão grande assim, vai trabalhando o seu dinheiro, vai aplicando o seu dinheiro para ele crescer. E é nisso que eles tiram também a parte deles, sim, certo? A caixa de pensão tem as despesas administrativas. Uma caixa de pensão não dá lucro, tá? Em princípio, ela não é feita para dar lucro. Mas ela tem que se manter. Mas ela tem que pagar os seus funcionários, tem que pagar as suas despesas, etc. E tem que ter o dinheirinho rendendo lá para você receber depois, porque senão já viu, né? E quanto você recebe desse montante? Quando você chega na hora de você se aposentar, tá? Eles fazem uma conta. Eles pegam daquele momento até a expectativa de vida de uma pessoa, no momento são cerca de 82 anos, pegam aquele dinheiro, dividem pelo número de meses de hoje até os seus 82 anos, tá? E te pagam esse valor por mês. Se você morrer antes dos 82, eles embolsam a diferença.
Se você morrer depois dos 82, eles continuam pagando. Estão ferrados. Tá? Exatamente. Tá? É uma espécie de uma conta atuarial, tá? De forma que a coisa. Um dos problemas desse sistema de pensão é exatamente que as pessoas estão vivendo cada vez mais. Eu tá? ia falar isso, né? Exatamente. E está causando um certo transtorno. Porque assim, você vai se aposentar aos 65. Se Deus quiser. Vai querer. Então, dos 65 para os 82... 17 anos. São 17 anos. Então, durante esses 17 anos, eles estão lá felizes, porque já está pago mesmo. Torcendo para você morrer. Exatamente. Mas, como nós estamos aqui para mudar toda essa, né, questão de gráficos, né? Como você falou, a expectativa de vida está sempre aumentando, né? Sim. Uns anos atrás, a expectativa de vida era muito menor e cada vez está se tornando maior. Então, se Deus quiser, você vai viver até os 100 anos, vamos viver até os 100 anos. Eles vão ter que te pagar mais 18 anos. Então, como é que eles fazem para que tenha dinheiro para isso? Eles têm uma conta, tá? Porque expectativa de vida é uma média, não é que todo mundo morra no dia que faz 82 anos de idade, tá? Então, eles, com quem não chegou aos 82, eles ganham. Tá, vamos tentar, eu tô tentando entender aqui, será que a gente consegue botar isso em números, assim, tipo, vamos dar um exemplo qualquer, como é que você consegue fazer? Exemplo, eu cheguei no dia da minha aposentadoria, tem lá na caixa de pensão 500 mil francos. Que beleza que seria. 12 anos, 17 anos a 12 meses, 17 vezes 12 dá o número de meses, eles pegam 500, dividem por esse número de meses, essa é a sua aposentadoria, tá? Isso cria uma coisa, se você, por exemplo, começou a trabalhar muito tarde... Vamos devagar, conta é uma coisa complicada, então tá, você tem 500 mil lá nessa poupancinha. Aí está na hora de se aposentar. Então, eles vão pegar esses 500 mil, vão dividir... Por 17. Por 17? 17 anos, de 65 a 82. Não, mas não é número de meses? Sim, depois vai dividir por 12 de novo para saber o valor por então, mês. eles vão dividir por 17, 500 por 17. Depois eles vão pegar e vão dividir esse número que deu, novamente, por 12, para saber o quanto você vai receber por mês. Então, 500 por 17 seria o que você receberia por ano. Sim. Então, já tem o quanto vai ganhar por ano. Sim. Aí, pega esse total, divide por 12 para saber quanto você vai ganhar em cada mês. E aí sai o valorzinho lá que você vai receber mês a mês até para você morrer. Até você morrer. E se você morrer e se você tiver uma pessoa inscrita como sua dependente, um cônjuge, o cônjuge vai receber 85% Como é que disso. É cônjuge aqui? É cônjuge. Cônjuge. Porque aqui não fala o G, como a gente fala, é cônjuge. Tá certo. Em alemão é cônjuge. Tá, então, aí você tem um pensionista, no caso, sim. Né? Aí esse pensionista a pessoa falece, o pensionista vai receber e aí não recebe a mesma coisa. Recebe 85%. Daquilo que a pessoa recebia. Ok. E aquele primeiro pilar também? O primeiro pilar também paga 85%. Então, na verdade, a pessoa vai ganhar 85% apenas da renda que tinha o casal. Sim. Digamos assim, se for um casal. Sim. Um casal. Normalmente é um casal. Sim. Né? Não, existe casos de pessoas que se aposentam e têm filhos ainda menores, tá? Existe alguns casos, tá? O filho menor tem direito a 15%, por exemplo. Além dos 85%, por exemplo, porque se você tem um filho menor, pressupõe-se que você tem um cônjuge. Sim. Ou uma cônjuge. Sim. Então, eu morro. Nós temos um filho menor. Sim. Esse filho menor recebe Aí 15%.
Você vai receber os meus 85 e o filho... 15 de 85. Então, na verdade, vão ficar com 100%. Exatamente. Ah, seria melhor assim, né? Mas a Sim, mas despesa é muito também raro maior. você chegar na aposentadoria claro. e ter filhos Com menores, tá? É certeza. uma exceção. Tá? Com certeza. Eu tô falando porque... Uma coisa interessante do segundo pilar é que ele te dá uma flexibilidade, tá? Se você achar que você tem um excelente negócio para fazer com o seu segundo pilar, que vai te render um dinheiro enorme, você pode tirar o segundo pilar inteiro de uma vez só. Ah, você pode sacar tudo Sacar isso. tudo de uma vez mas só. não é os 100%, né? Não, você vai pagar uma espécie de um ágiozinho, mas não é muito não, tá? Seria o correspondente. Não seria, não dava pra ser Não, é um 2, 3%, tá? E se você também pode fazer meio a meio, tá? Você pode tirar um pedaço, deixar o outro lá. Deixar o outro pra lá. continuar Quem tendo uma tem um renda segundo mensal. pilar muito grande, às vezes, por exemplo, tira o segundo pilar na época da aposentadoria para quitar uma casa, entendeu? Tá? Para comprar uma segunda casa, para alugar, por exemplo, tá? Mas isso é para quem realmente acumulou um dinheirão no segundo pilar, tá? Porque comprar casa na Suíça como você não é estava fácil. falando, porque como você estava falando, que a pessoa que começou a trabalhar mais tarde, né? Como isso é o dinheiro que você colocou, você pega o dinheiro que você colocou, logicamente, se você ganhou muito, você vai ter muito dinheiro lá, tá? Mas também, se você começou a trabalhar tarde, pessoas, por exemplo, que fazem mestrado, doutorado e entram no mercado de trabalho aos 35 anos de idade, por exemplo, terminam com o segundo pilar menor. Eu acho que você é um bom exemplo, né? Porque você veio para a Suíça... Sim, eu comecei a acumular o segundo pilar aos 40 anos de idade. Aos 40 anos. Então, você não tem lá no segundo pilar o mesmo valor que um cara da tua idade que nasceu e começou a trabalhar cedo. Um cara que saísse da faculdade aos 25 anos de idade teria mais 15 anos de segundo pilar vai do que ter eu. mais do que você lá. Ok, então vamos ao terceiro pilar. O terceiro pilar é aquilo que no Brasil se chama previdência privada. Se te sobrou um dinheiro, você vai num banco, vai numa seguradora, aplica num fundo específico chamado terceiro pilar. Isso te dá um pequeno desconto em imposto de renda, tá? Você vai acumulando, no dia da sua aposentadoria você tira tudo para você, tá? Quando você tira, o leão vem, passa e te morde, mas acontece. Não é só aqui. Mas esse aí ninguém é obrigado a ter. Ninguém é obrigado a ter. É puramente voluntário e só tem terceiro pilar quem ganha realmente muito dinheiro. Tá. Então, por quê? Porque ela não tem um mínimozinho que você possa botar tem, lá, existem fundos de terceiro pilar que você pode colocar 100 francos, 50 francos, mas o rendimento das aplicações financeiras na Suíça é muito pequeno, tá? É cerca de 1% ao ano, quando você tem muita sorte. Então, o terceiro pilar, de repente, para pouco dinheiro não compensa, tá? Ele só compensa para muito dinheiro, porque aí você pode ir num banco e pedir para colocar, por exemplo, numa aplicação de risco, essa vai te pagar 10, 6, 10% ao ano, tá? Mas essa aplicação de risco não aceita 50, 100 francos ao ano. Caderneta de poupança não é um bom exemplo de terceiro pilar. Ao ano que você falou, né? Esses números que eu falei são todos ao ano. Entendi. Tá? Quando a gente não falou de juros ao mês aqui, eles morrem de rir. Não, estou falando assim, em termos de aplicar. Você não pode aplicar 50, 100 francos ao mês. Pode aplicar 50, 100 francos por mês, tá? Mas não, o rendimento mas não pode mesmo, por ano. Seria muito menos do que 100 por mês, 10 por mês. Tá, então, temos mais alguma coisa com relação a isso que ficou faltando? Acho que não. Aqui nós não temos mais nenhuma pergunta. Esgotamos todo o assunto de como se trabalhar e como se aposentar na Suíça. Então tá, você que veio do Brasil, que veio trabalhar aqui numa empresa suíça, vai se aposentar como um suíço. Sim. Como trabalhador, os direitos são os mesmos para todos. Exatamente. Todos. O cidadão suíço não tem no trabalho nenhuma vantagem com relação a um cidadão estrangeiro que tenha residência legal na Suíça. Ele só tem uma vantagem, tá? Quando uma empresa procura um funcionário
e existem suíços capazes para aquela vaga, a empresa não pode pegar um estrangeiro. Sim. Mas do momento que você entrou, começou a trabalhar, o estrangeiro é tratado exatamente igual a um cidadão suíço. Bom, então, aquela história que às vezes a gente... se você está aí, você escuta um de nós aqui falando nos nossos vídeos, né? Fulano, isso aqui é o preço de uma hora de trabalho, você ganha isso. Por quê? Porque existe essa possibilidade das pessoas trabalharem por hora, como a gente falou, entendeu? Então, esse salário que você receberia vai ser dividido pelas horas de trabalho. Então, você vai ganhar proporcional à sua hora de trabalho. Existe um máximo e existe o mínimo, né? Então, se você não tem condição... Eu conheço gente que já está aposentada e que queria arrumar um trabalho para pegar 2, 3 vezes por semana só para ter uma renda a mais e coisa e tal. Existe muita oferta desse tipo de trabalho na Suíça. E eu conheço gente também que trabalha em vários lugares diferentes, né? A gente conhece uma pessoa que faz faxina e trabalha numa empresa também na área de limpeza. Então, essa pessoa trabalha até às 9 da manhã. Eu não sei quantas... 6 às 9 da manhã. Eu não sei quantas vezes por semana, mas é de 6 às 9 da manhã. E aí o resto do dia ela tira para fazer faxinas particulares ou em outras empresas. Ela pega vários trabalhos. Então aí ela faz a renda dela dessa forma. Por quê? Porque de repente para ela sabe que ela pode dispor de um dia para ter uma folga, para organizar a casa, para fazer compras, para estar com a esposa, estar com o marido, estar com o filho, alguma coisa assim. E é isso, tá? Eu espero que a gente tenha esclarecido todas as dúvidas. Qualquer coisa vocês já sabem, coloquem lá nos comentários, a gente vai procurar responder sempre da melhor forma, tá? Gente, não se esqueçam, curtam, comentem, se inscrevam e deixem o like. E até a próxima!